Amém. Graças a Deus por esse momento tão especial de nós estarmos aqui e também para estarmos meditando na palavra do Senhor. Vamos convidar a todos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6 e versículo 30. Todos acharam? Pode dizer amém? E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito, como o que tinha ensinado. E ele lhes disse: Vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximaram-se eles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: O lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias, para que comprem pão para si, porque não têm o que comer. E ele, porém, respondendo, disse-lhes: Dai-lhe de comer. E eles disseram: Iremos, nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disse: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos ao céu e abençoou, e partiu, e deu aos discípulos para que os pusessem diante deles. E partiu-os todos, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus? Meus irmãos, essa passagem bíblica da multiplicação dos pães, ela nos traz uma reflexão muito grande. É uma reflexão sobre o momento em que Jesus chama eles para um lugar. Não era um lugar que poderia se ver coisas boas, mas um lugar deserto. A palavra de Deus está dizendo que o lugar é deserto. E hoje eu vou falar de momentos difíceis. Momentos que muitas vezes nós passamos. Porque deserto é um lugar que representa dificuldade. É um lugar que representa prova. É um lugar que muitas vezes o crente não gosta de ir. E Deus tem nos levado muitas vezes para o deserto, para que a gente venha crescer.
Depois de 30 anos, Jesus foi batizado. E o Espírito de Deus o Espírito Santo levou ele para o deserto. Antes dele iniciar as suas mensagens, os milagres, ele levou para o deserto. Mas antes disso, ele estava sob os cuidados do pai, da mãe. E assim é a nossa caminhada. Na nossa caminhada, quando nós somos a Catiã, o pai, a mãe está ali, cuidando, dando de alimentar, procurando dar um bom ensino. Mas há um momento em que o filho tem que sair de casa para trabalhar, tem que sair de casa para fazer sua família. E aí nessa hora, que muitas vezes a pessoa tem que ser adulto. Adulto para poder manter a família, sim ou não? Na vida cristã também não é diferente, irmãos. Às vezes quando você é catiã, às vezes parece que as coisas acontecem bem rápido. Às vezes parece que as coisas vão de uma forma. Mas há momentos em que acontece que o Senhor nos leva para o deserto. O Espírito Santo às vezes leva você para o deserto. Talvez não seja o deserto do Saara, mas o deserto da vida. O deserto das lutas. O deserto que muitas vezes você se sente sozinho no meio da prova. O deserto que muitas vezes o crente parece que não tem ninguém do seu lado para ajudar na hora das provas. Mas é no deserto também que a gente vê a necessidade das pessoas. Nós estamos passando por essa pandemia, mas muitos estão desesperados no deserto da vida, estão agoniados diante da situação difícil, como aqueles que estavam ali na embarcação. Eles estavam ali na aflição. O barco estava prestes a afundar. Eles estavam desesperançados, já não tinham mais esperança. Então, como o deserto representa as lutas, as dificuldades, nós podemos dizer que eles estavam ali nos desertos das aflições, no deserto do desespero. Só que aí que entra o diferencial do crente. Porque o crente tem que entender os momentos do deserto. Porque às vezes Deus coloca nos desertos da vida para saber o que está dentro do nosso coração. Né? Nós já lemos aqui várias vezes, Deuteronômio, capítulo 8, que o povo passou 40 anos no deserto, Deus permitiu com que eles passassem para saber o que é que estava dentro do coração. Porque servir a Deus, meus irmãos, na hora que está tudo bom, é fácil. Até o crente se exalta, tá vendo? Eu tô sendo abençoado, tem carro bom, tem apartamento bom, tem casa boa. Às vezes até se exalta, eu estou conseguindo. E às vezes tem pessoas que medem a fé da pessoa pela prosperidade. Deus pode abençoar? Pode abençoar. Mas muitas vezes, Deus pode levar você também para o deserto. Ele pode permitir você. Jesus passou ou não passou pelo deserto? Antes dele pregar, ele passou por deserto. Antes de operar os milagres, ele passou pelo deserto. E não foi fácil. Foram 40 dias difíceis. E às vezes Deus quer dar algo grande para você, mas muitas vezes você não entende o processo que Deus está trabalhando. Muitas vezes, meus irmãos,
nós decidimos ir para o caminho do deserto. Às vezes Deus nos leva, mas tem hora que a pessoa mesmo, diante da prova, ele vai para o deserto. É o caso do Elias. Elias não foi para a cova? O deserto da solidão. Apesar dele ter sido alimentado pelo Senhor, não foi? Uma comida de 40 dias, mas ele decidiu ir para o deserto da cova. Então, muitas vezes, as pessoas, na hora que estão passando por situações de pressão, de problemas, elas acabam indo por conta própria. E às vezes Deus não quer. Se Deus levar você faça como o Senhor. Você está vendo a multidão necessitada? Tem pouco de coisa? Mas nessa hora nós devemos fazer como Jesus, vamos dar graça em tudo. Ele só tinha um pouco de pão e um pouco de peixe, mas o que o Senhor fez? Ele deu graça e Deus multiplicou o pão e o peixe. Por exemplo, nessa pandemia, faltou alguma coisa na sua casa? Pelo que eu entendo, nenhum irmão que está aqui presente necessitou. A gente sabe que tem irmão que pode passar por prova, mas às vezes esses são os que não entenderam o processo que Deus está trabalhando. A forma com que Deus está trabalhando. Eles estão como Elias, estão indo para a cova, ao invés de ir para o lugar onde Deus... E no meio da prova, você e eu, no deserto, nós temos que ser... Hoje é culto das irmãs, né? Quem lembra a viúva de Serepta? Ela estava no deserto, irmão. Elias foi lá, pediu a comida, e o que ela tinha? Um pouquinho de azeite e farinha. Era o deserto, ela estava passando pelo deserto. Mas ela pegou aquele pouco e fez o bolo para o servo de Deus. Fez a comida para o servo de Deus. E o servo de Deus falou, olha, não vai faltar farinha. Não vai faltar. Eu creio que também não vai faltar para você se você agir conforme o que diz a palavra de Deus. Se você agir conforme a palavra de Deus, no deserto, Deus vai multiplicar as bênçãos sobre a sua vida. Eu me lembro quando eu estava passando por o deserto, daquela crise. Irmão, teve um irmão que trabalhava com peixe lá em Shizuoka, né? Os Maguro, né? Naquele dia você estava lá, Silvio? Aí o Zamprono pegou e falou, tem uns peixes aqui, uns pescos, mandaram lá uma caixa, irmão, comendo aqueles pescoços de maguro que eles jogavam fora e a gente comia lá. Hoje já não joga mais, né? Mas naquele tempo eram as barbatanas, aquela parte da barbatana, assim, sabe? Aquela parte que faz aquela... Você pode ver que é difícil vender aquilo lá, né? No Japão é difícil vender aquela parte, né? E aí vinha coisa. Fiquei 3 meses sem salário. Mas Deus... Era um deserto difícil. Mas nessa hora, meus irmãos, nós temos que confiar, né? É por isso que Paulo, ele diz lá em Efésios, capítulo 3, que ele dobrava os seus joelhos pela família, pela igreja, para que a igreja pudesse conhecer a altura, o comprimento, a profundidade das coisas de Deus. E ele intercedia para que o povo de Deus viesse a estar na plenitude do Espírito Santo. Porque Paulo, quando você está cheio do Espírito Santo, você pode até estar num momento desértico. Era o que estava acontecendo lá no barco. A situação não era fácil, não.
Enquanto todo mundo estava desesperado lá, ele estava orando. Ele estava clamando a Deus. Aí o anjo foi lá e falou com ele: olha, não vai morrer ninguém. Não vai morrer ninguém. Vai ser salvo. Não perca a esperança. O mesmo Deus de Paulo está aqui para te ajudar você na sua luta, na sua... Por quê? Porque eu creio que Paulo tinha esse ponto muito forte dentro da vida dele, né? Abra lá em Efésios, capítulo de número 3. E esse é um versículo que eu gosto muito na obra de Deus, não pode faltar na nossa vida. Por quê? Paulo, ele orava, mas orava crendo que o Senhor poderia fazer maravilhas, né? Vamos lá. Versículo 14 diz assim: por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Amém, irmãos? Versículo de número 18. Para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quantos creem que no deserto Deus pode fazer além daquilo que nós pensamos? Só que os discípulos não estavam crendo, não. Quando a gente vai lá para João, capítulo de número 6, vocês vão ver o paralelo dessa passagem que nós lemos. Porque em Marcos, capítulo 6, fala que era um lugar deserto, o lugar era difícil. Não é? E no deserto você vê as pessoas necessitadas, sim ou não? Vê. Porque lá no deserto estava lá a multidão. E Jesus teve o quê? Compaixão deles. Você crê que Deus tem compaixão de você? Se Deus teve compaixão de você, quanto mais desses outros também que estão no deserto da vida. Ele tem também. Amém, irmãos? Mas só que os discípulos, eles não estavam crendo que Deus poderia dar além daquilo que eles estavam pensando. Por quê que a gente vê isso aí em João, capítulo de número 6, meus irmãos? A gente muitas vezes entra muito com o nosso raciocínio lógico, né? Vamos ver. Versículo de número 5. E Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6. Vamos ler todos juntos? Nós já meditamos aqui nessa passagem, mas estou repetindo para ficar mais gravado. Amém, irmãos? Todos juntos? Mas dizia isso... O que ele ia fazer? Ele ia fazer além daquilo que ele estava pensando. No deserto é o momento em que Deus pode fazer além daquilo que você está pensando. Às vezes você está pensando vou morrer, vai acabar, vai acontecer. O pior. Mas às vezes Deus permitiu que você fosse para o deserto para mostrar que Ele pode fazer além daquilo que além daquilo que você está pensando.
E Jesus perguntou, não é porque ele não sabia. Ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele estava experimentando. Então aqui, meus irmãos, vê lá, o Felipe respondeu, olha só, o Felipe não estava entendendo. 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. O outro também, disse, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Eles não estavam crendo que no deserto o Senhor poderia multiplicar o pão e o peixe. Mas é aí que entra o mistério. Vocês estão entendendo a visão de Paulo? No meio da tempestade, ele estava crendo que Deus poderia fazer além daquilo que ele pensava. No último domingo eu realizei um casamento. Tinha uma filha do Arnaldo, que ela foi a última a se casar. E ela ali, né? Das outras vezes que eu fui lá, a gente percebia que ela tinha um interesse de se casar. Aí veio um jovem, aceitou a Jesus, foi batizado. E quando nós perseveramos naquela igreja, né, irmãos? Quando a gente estava fazendo o culto lá com Pedro, Tiago e João, celebrando ceia, ninguém imaginava que aquele jovem ia aceitar Jesus. Ninguém imaginava que aquela pessoa iria vir para a igreja aceitar Jesus e casar. Aí eu falei para ela no dia do casamento, né? No dia da reunião antes do casamento. Você imaginava que ele seria o seu noivo? Eu falei assim, então, Deus tem para dar além daquilo que nós pensamos. Porque ele é poderoso para fazer o milagre. Ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. No princípio era o verbo estava com Deus. Como diz ali, em João, capítulo de número 1. Versículo 3. Todas as coisas foram... ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós aceitamos esse Jesus, meus irmãos. Você aceitou a Jesus. E Jesus, no milagre do deserto, quando ele multiplicou o pão e peixe, foi além daquilo que André e Felipe estavam pensando. Sim ou não? Quantos creem que nesse deserto Deus pode dar além daquilo que você está pensando? Quantos já tiveram experiências aqui? Houve um momento, meus irmãos, que a gente faz obra missionária. Eu fui lá, eu estou vendo assim o meu pai, assim, sabe? Falei, quantos sonhos esse homem não tinha? Quantas coisas ele projetou? Eu falei assim, está na hora de você descansar. O importante agora é você ficar com Jesus, ficar firme com Jesus. E ele aceitou Jesus. Teve um tempo que eu estava aflito, aí o Senhor falou, não se preocupe, eu estou cuidando dos seus. Né? Tinha uma prima, que eu já contei o testemunho para os irmãos, ela aceitou Jesus, foi batizada. E essa viagem foi uma viagem muito reflexiva, porque eu fui lá e eu vi o meu pai e a minha mãe na cadeira de roda, andava muito pouco, se andar 50 metros, ele já não tem força nas pernas. E eu falei assim, né? Porque
Às vezes a gente está na missão, meus irmãos, dia 28, que dia que é hoje? Amanhã, 28 de novembro. Sabe quantos anos que vai fazer de Japão, irmãos? 29 anos que eu estou aqui no Japão. Amanhã. Cheguei 28 de novembro de 1992. E ó, tomando chumbo da família, né? Mas eu fiquei pensando, né, irmãos? Falando com Deus. Deus, é de misericórdia da minha família, né? A minha prima que estava quase morreu de Covid, também eu estava lá. Graças a Deus ela saiu do hospital. Então a vida, meus irmãos, ela é um vapor. É como uma flor. Ela nasce, cresce, mas quando chega o momento de murchar. E nessa hora nós precisamos também estar firme com Jesus. E graças a Deus, né? Eu falei, olha, o Senhor tem um maior tesouro, que é Jesus. E graças a Deus, né? E lá também, um irmão meu que estava afastado do Evangelho, voltou. Aí eu fui lá visitar ele também. E ele falou que ele e a esposa dele estão indo para a igreja. Aí eu fiquei mais tranquilo. Por isso, meus irmãos, é importante vocês darem apoio para aqueles que estão na frente do trabalho. Porque não é fácil. Às vezes quem está na frente está sacrificando. Muitas vezes, a gente crê que Jesus já pagou o preço. Sim, ele pagou o preço, mas só que para realizar a obra você paga um preço. É o tempo que muitas vezes ele poderia estar fazendo zangueô, mas está aqui na igreja. É o tempo que muitas vezes poderia estar dando atenção para a família, mas às vezes está atendendo uma ligação de um irmão. Porque pastor, muitas vezes, ele pensa no coletivo. Às vezes o membro, ele pensa na família, no individual. Mas quando a gente está na frente de um trabalho, o pensamento é diferente, o pensamento é coletivo, ele não se envolve só com o problema de uma família, ele se envolve com o problema de um, do outro. É como Jesus. Se Jesus pensasse só nele ali, naquele momento da multidão, do deserto, não é verdade? Como que a multidão ia ser alimentada? Ia comer todos os pães e o peixe. Por quê? Porque o mundo vive assim, ele não pensa no coletivo. E Jesus quer uma salvação, ele predestinou no coletivo. Mas o individual depende de cada um. A igreja está predestinada a ir para o céu. Mas essa igreja ela é o coletivo, é o geral. Mas o individual vai depender de cada um. Porque nós vemos a reação também do filho pródigo. Nós vemos que a palavra de Deus está falando, muitos apostatarão da fé. Então, quer dizer, a pessoa pode abandonar também o barco. Mas nessa hora, a gente tem que estar firme com Jesus. É isso que eu falei para o meu pai. Fica firme com Jesus. Não é mais tempo do senhor pensar em projetos, o senhor já é aposentado. E aí eu deixei os meus conselhos lá. E ele falou, se você, na próxima vez que você vier, eu não estiver mais aqui, não se preocupa não. Falei assim, não, a gente vai, estamos orando pelo senhor. Se tiver, a gente vai fazer um culto abençoado. Culto de crente. Em nome de Jesus. Não que eu deseje a morte do senhor, mas o senhor merece. Em nome de Jesus. Né? Então foi um culto, um dia assim muito de reflexão, mas eu vi que Deus já estava operando, porque Ele é uma pessoa assim que eu fiz uma reflexão, né? Porque nós passamos nessa vida muito rápido.
Eu nunca imaginava, mas meu plano é porque Deus tinha falado comigo, falou assim, você vai atravessar o mar. Então, meu plano era o seguinte, Marcelo, pastor Marcelo. Falei, eu vou lá para o Japão, cumpro minha missão, ganho uma alma. Eu já tinha ganhado umas 3, 4 almas assim, né, pregando a palavra. Falei, já cumpri meu chamado, eu vou voltar para o Brasil. A gente estava bem. A gente estava ganhando bem lá no Brasil. Mas foi além daquilo que eu imaginava, né, irmão? Nunca pensei em ser um pastor presidente assim, de estar na frente de um trabalho para fazer a obra do Senhor. Mas Deus, Ele tinha seus planos. Então nós estamos aqui, porque o meu objetivo era trabalhar na missão ajudando os missionários. Ajudando na obra do Senhor. Porque uma pessoa sair do Brasil para vir para cá, uma igreja, por exemplo, para manter, seja do Peru, seja do Brasil, vamos dizer os irmãos peruanos, quanto que é para manter uma família aqui, no Japão? No mínimo, $2.000, né? Se fosse para falar para uma igreja lá, mandar $2.000 lá, para o Japão, eles mandariam missionário para cá? Poderia até mandar. Mas é difícil, né? Por exemplo, no Brasil, uma igreja manda R$10.000 para manter um missionário aqui. Quando a gente fala R$10.000 para manter um missionário, o pastor já fala, não dá, é muito dinheiro, vocês ganham muito bem. Mas o que é 200 mil para o Japão? Irmão, para manter uma família. Tem algum irmão que mantém a família com 200 mil aqui? Casal? Marcelo. Tá vendo? Tá sacrificando a família. Por isso que nós estamos aqui falando para os irmãos. Valoriza aqueles que estão na frente. Porque quando eu entrei na obra, no ano 2000, eu estava ganhando 330, 350 mil por mês. E quando me colocaram na obra, eu passei a ganhar 200 mil. Selma tinha que ficar trabalhando para complementar. E a gente estava com o nosso primeiro filho. Eu não vou ficar contando a história aqui, não, porque começa a vir muita memória assim. E justamente naquele tempo, lá no ano 2000, 2002, deu uma crise ainda. E aí a gente... Mas é assim, né? Os valores, vocês que estão dizimando, contribuindo na obra, cada vida que aceita Jesus aqui, que permanece firme, meus irmãos, uma vez Deus me ensinou isso. Estava chegando no final do mês e não tinha o dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Eu estava meio chateado com os irmãos. Falei, meu Deus do céu. Aí eu dei oportunidade para um jovem. Aí aquele jovem contou o testemunho falando, não, né? Graças a Deus eu me libertei do vício. E aí o Espírito Santo falou para mim, você está vendo esse jovem? Esse jovem vale muito mais do que tudo aquilo que você investiu aqui nesse salão. E naquele tempo a gente pagava 240 mil de aluguel na primeira igreja que nós alugamos aqui no Japão. Eu gosto de falar isso, meus irmãos, porque cada vida que eu olho aqui, por exemplo, o Marcelo aceitou Jesus aqui no Japão. Sayuri também aceitou Jesus aqui no Japão. Aí, Tsuko, quantos aceitaram Jesus aqui? Levanta a mão. Levanta a mão, irmãos. Então, eu creio que o Marcelo também pode falar assim, que isso aí é muito mais além daquilo que nós estávamos pensando. Sim ou não, irmãos? Porque eu creio no milagre. Eu creio no milagre, irmãos. Mas, às vezes, muitos que receberam o milagre não permaneceram. Porque o diferencial está aí. A questão que nós temos que passar pelo deserto, mas nós temos que ter compaixão também. Foi o que
Foi o que Jesus teve com os discípulos, sim ou não? Jesus teve com o povo, não foi? Não teve compaixão? Mas os outros não, estavam aí, não, despede logo aí para você ficar livre desse problema aí. Não é mais fácil fazer assim, irmão? Vamos voltar lá para Marcos capítulo 6, para vocês verem a atitude deles. Evangelho de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Versículo 35. O lugar é deserto, na última parte. E como o dia fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram-lhe, todos juntos, vamos ler? O lugar é deserto. Sua versão está diferente. É 35. É 35. Na última parte. O lugar e o dia. 36. Não era mais fácil? Ah, vai embora. Manda eles embora. Não é mais fácil de resolver o problema assim, irmão? Mas aí que está a questão do pastor. O que diz? Ele, porém, respondendo, disse, dá-lhe de voz de comer. E eles disseram, iremos, nós compraremos. Né? Então aqui já entra naquela parte lá, mas vamos ler aqui o versículo 34. E Jesus, saindo, você entendeu? Na hora do deserto, muitos perdem a compaixão, pensam mais em si. Mas Jesus, ele teve compaixão de nós, irmãos. Muitas vezes a gente quer agir como no deserto, muitas vezes a gente quer agir como esses discípulos. Não, manda embora, não precisa não. Eles que se viram com os problemas deles. É difícil, irmãos. Só que no deserto é o tempo de nós clamarmos, é como a irmã falou, é tempo de você clamar, de você não perder as esperanças. É tempo de você crer que o Senhor pode fazer sair água da rocha. Que no deserto que você está passando, pode haver salvação de vidas, de almas. Que no deserto, que muitas vezes nós estamos passando, o Senhor é poderoso a fazer como fez com a viúva de Serepta. De multiplicar a farinha, o azeite. Não somente isso, até mesmo o filho dela que morreu. Ela não estava entendendo, mas estava ali, o profeta de Deus. E o milagre aconteceu e ele voltou a ter vida. Então no deserto é tempo de nós termos esperança. É isso que Deus está falando nesse culto, é esperança. Você não pode perder a esperança. Você tem que confiar que Deus é o Deus do impossível. Que o seu Deus muitas vezes pode ter permitido você passar por esse deserto, mas é o tempo de você estar amadurecendo nas questões de Deus, na intimidade com Deus. Porque vai ter vezes também que até as próprias pessoas vão querer levar você para o deserto. Mas mesmo diante do deserto, Deus está contigo se você permanecer fiel. A gente vê lá a história de José, né? Os irmãos dele colocaram ele dentro da cova e ainda venderam ele depois. Tem pessoas que querem jogar você lá no deserto também, lá no Caixá.
Irmão, tinha vez que mandava lá para um lugar meio difícil lá. E eu ficava. Uma vez mandaram eu na chuva, o Marcelo, para separar um negócio lá. Eu fiquei dando glória a Deus. Falei, meu Deus do céu. Aí dava glória a Deus. Falei, meu Deus do céu. Aí Jesus estava salvando a alma e eu dando glória a Deus lá. Porque às vezes na hora que você entra no propósito, às vezes entra nas lutas também, irmãos. Mas se for contar aqui, quantas lutas você já passou aqui? Quantos desertos você já passou aqui? Não, você sabe quem chega. Hoje ainda tem uns irmãos aqui no sábado, vem os irmãos. Mas quantas vezes a gente está no deserto da oração? O que Paulo falou? Por esta causa eu me ponho de joelhos. Para que os irmãos venham estar cheios da plenitude de Deus. Para que eles venham compreender a altura, o comprimento, a profundidade, e sejam cheios da plenitude de Deus. Porque Deus, Ele é poderoso para dar muito mais além daquilo que nós pensamos. E tem muito testemunho, irmão, que já aconteceu aqui no Japão, de coisas que aconteceram, que foi muito mais além daquilo que nós pensamos. Muito testemunho. Eu não conto eu conto isso para que os irmãos sejam edificados, amém, irmãos? Não é para aparecer, é para mostrar que Deus é Deus. Por exemplo, aqui, meus irmãos, no dia da cheia aqui, quem que imaginar que um helicóptero ia subir lá em cima e tirar uma foto centralizada da igreja aqui, só a igreja? Alguém contratou helicóptero aqui? Você pagou alguma coisa para ele tirar uma foto aqui? Não. Eu falei, as irmãs mandaram, pastor, tem uma foto aqui. Eu falei, como é que mandaram tirar essa foto aí, irmão? E a igreja bem no meio. E o lado tudo cheio de água. Na primeira vez que a Sayuri ligou para mim, não, falaram, pastor, que a água subiu até o teto da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, pensei que tinha chegado até aqui. Do jeito que ela falou, ela estava no desespero nessa hora. Aí quando chegou aqui, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou resolver esse problema da igreja? Aí depois os irmãos tudo dando glória. Não, pastor, não aconteceu nada, não. A igreja está sequinha, está tudo no lugar. E está uma benção. Eu falei assim, meu Deus do céu, que... E aqui serviu de lugar para abastecimento, de mantimento, veio mantimento de tudo quanto é parte do Japão para a gente ajudar as pessoas que estavam necessitadas. O Marcelo tinha perdido tudo. Aí Deus deu muito mais além daquilo que ele estava pensando. Foi ou não foi? Vocês estão entendendo, irmão? Às vezes veio o deserto, mas às vezes no deserto, Deus mandou muito mais além daquilo que a gente estava pensando. E é isso que me empolga, sabe, das coisas de Deus, irmãos. Porque não é fácil entender o deserto. Mas se você entendeu nessa noite, porque muitas vezes nós somos levados pelo próprio Senhor. E o Senhor foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. Nessa hora você tem que ter uma compreensão de Deus. Mas há momento também que a gente faz como Elias. Na hora da luta, a gente vai para a caverna do deserto. E também há irmãos que gostam de jogar o outro na caverna do deserto. Mas mesmo lá, no deserto que José passou, Deus estava com ele. Amém, irmãos? E levantou ele para ajudar aqueles que estavam no deserto. Não foi?
Porque quando os irmãos dele estavam passando pelo deserto, quem ajudou eles? O José. E Deus deu além daquilo que ele estava pensando. Irmãos, então vamos crer que Deus vai dar além daquilo que você... Mas só que o deserto é duro. Mas você creia que Deus é poderoso, porque senão você pode fazer como Elias. Senão na hora do desespero você pode se perder no meio do caminho. Mas mesmo ali, Elias perdido, Deus mandava o anjo, Deus falava com ele na hora das lutas dele. Então vamos crer também que o Espírito Santo vai falar com essas pessoas que estão querendo ir para o deserto da cova. É como nossa irmã Marina falou, vamos orar para que Deus possa. O grande problema dessas pessoas que desistem fácil é que elas não estão entendendo o deserto que eles estão passando. Que é o tempo de buscar, que é o tempo de buscar a Deus. Porque o caminho no deserto vai nos levar à santificação, a se desprender das coisas para depender de Deus. Porque quando eles estavam ali no deserto, eles tinham o calçado, a roupa, sim ou não? Tinha o mantimento do maná? Tinha. Mas o caminho traçado era para que eles viessem a aprender a ser dependente de Deus. Para que eles vivessem uma vida santa na presença de Deus. Para que eles viessem a andar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos confiar em Deus. Mesmo diante das lutas, das provações, creia que o Senhor não mudou, que Ele continua sendo seu Deus. E que Ele é poderoso para dar muito mais além daquilo que você está pensando. Então, quantos vão estar orando para que Deus possa abençoar os nossos irmãos? Vamos fazer como Paulo, vamos dobrar os nossos joelhos, vamos clamar a Deus. E Deus é poderoso para dar muito mais além daquilo que nós pensamos. Eu creio que nessa história da igreja aqui do Japão, Deus já me deu muito, mas ainda eu creio que é pouco perto daquilo que Deus tem para dar. Eu até estava falando outro dia ali que eu estava pensando, né, porque meu trabalho ali do presídio, né? Eu estava querendo parar porque não tinha muito brasileiro mais lá, nem tinha muito peruano. Aí eu voltei para cá, meus irmãos, pro Japão. Fiquei lá na quarentena lá, 6 dias no hotel. Não podia sair. E eu tinha aquele trauma, sabe? Eu tinha um trauma comigo. Porque uma vez eu fui fazer uma visita para um jovem lá que estava preso. E me deixaram esperando lá quase uns 40, 50 minutos. No quartinho assim fechado, mais ou menos daquele tamanho ali, daquele cabine. E tem duas, vamos dizer, duas cabines daquela ali, uma do lado. Uma que fica o pessoal e eu estava do lado de cá. Aí fiquei lá esperando, mas me deu assim, fiquei imaginando ali como é que era a vida deles, como é que eles viviam ali, como é que eles conseguiam viver tanto tempo ali trancados, só pegando as coisas ali, no espaço de... E ali fiquei meio assim, sabe? E quando eu fiquei lá, ali no hotel, eu estava num lugar bom, né? Mas eu fiquei 6 dias trancado ali dentro. Só abri a porta para pegar o bentô. E para fazer os testes de Covid. 6 dias. Bentô gelado. E aí,
Qual a primeira pessoa que me liga? Uma pessoa lá do presídio. Dizendo que estava precisando ouvir uma palavra. Ele mandou uma carta para mim pedindo uma palavra do Apocalipse. E eu falei assim para ele, então você me manda uma carta? Porque seu nome é muito difícil. E me manda as pessoas que estão lá no presídio para me fazer a visita. Ah, tá eu e um fulano aqui. São 2 pessoas, o senhor pode fazer as visitas para os 2. Aí eu falei, então tá bom, na hora que eu sair, eu vou pegar essa carta e vou fazer. Então, mas foi a primeira pessoa que me ligou quando eu estava no hotel. Aí eu saí do hotel, fui sexta-feira agora, para fazer ver a programação de como que ia ser o casamento. Aí tava lá um irmão, falou assim, ó, fulano de tal, ele não está congregando com a gente, mas ele deu uma oferta aqui para ajudar as pessoas lá do presídio. Aí eu falei assim, você está vendo, o meu pensamento é mas Deus, Ele faz além daquilo que nós pensamos, irmãos. Isso não aconteceu nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. Foram várias vezes aqui no Japão. Porque sabe o que acontece, meus irmãos? Coisa de pastor isso aí. Às vezes tem irmão que não valoriza aquilo que o dirigente faz. Aí às vezes dá vontade do dirigente falar assim, não, você quer saber de uma coisa? Eu vou fazer que nem eles, vou ficar só na minha. Vou preocupar só com minha família. Porque ficar de madrugada, orando, clamando, às vezes indo buscar a pessoa, fazer... Aí Deus faz tudo diferente. Vocês estão entendendo a mensagem ali dos discípulos? O que eles queriam fazer? Hein? Não, despede esse povo logo. Mas às vezes o coração do pastor é diferente, né? Deus fala assim, não é assim. Não é do seu jeito. Quantos estão entendendo? Aí Deus te renova, é como Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Não é aqui que eu quero. Né? Às vezes o pastor tem esse mistério, né? Às vezes ele pensa em fazer uma coisa e depois o Espírito Santo fala, não, não é assim não. E ali foi assim. E agora, ontem, sexta-feira, eu fiz a visita para ele, para o jovem lá. Estava com aquela coberta fina, né? Aí o irmão já pegou e já fez a doação também da coberta, na medida certa. Aí levei outras cobertas, não deu certo, porque o tamanho mandaram maior. Mas aquela coberta que o irmão me deu, foi a medida certa para o irmão lá. E aí, eu creio que para mim foi um toque de Deus. Amém, irmãos? Então a gente precisa entender também a vontade do Senhor, né? Marcelo também já passou por algumas situações aqui de deserto, né? Momentos de divisão de igreja, de problemas. Mas nós perseveramos, graças a Deus. Conhecemos os irmãos, crentes. Amém, irmãos? Veio mais irmãos. Então Deus está operando. Amém, irmãos? Se com 12 muitas coisas aconteceram, aqui nós estamos mais de 12. Então vamos crer que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pensamos. Amém, irmãos? Então vamos colocar de pé, fazermos uma oração. Quantos creem? Então pega esse versículo. Deus é poderoso para dar muito mais além daquilo que você está pensando.